Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por esta noite maravilhosa, a qual Deus tem reservado para nós o adorá-lo em espírito e em verdade. Louvamos a Deus por tudo quanto já foi falado nesta noite, por tudo quanto já foi oferecido ao nosso Deus, aquele que é o único digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Eu louvo a Deus, irmãos, pela oportunidade que Ele tem me concedido de hoje estar aqui juntamente convosco, numa responsabilidade tão grande, que é de trazer uma palavra reflexiva para a mocidade da igreja. Se hoje eu estou aqui, é porque um dia eu fui jovem. Glória a Deus. E aceitei ao meu Senhor Jesus com apenas 13 anos de idade. Faz muito tempo não, viu? Foi ontem, né? E já faz 43 anos que estou servindo a este Deus. E procurando servir a Deus e ser fiel, irmãos. Porque ser servo apenas não é suficiente. A Bíblia diz que tem que ser servo e ser servo bom e fiel. Esta é a característica do crente e do cristão salvo para morar no céu. Ter só o título de crente não vale a pena, não vai subir. Quem estava ligado no trabalho, ligado no céu, prestando atenção a tudo quanto foi falado nesta noite, pôde observar que os adolescentes louvaram a Deus dizendo que são a geração eleita. Eles estão vivendo o momento deles, a geração eleita. As crianças louvaram a Deus dizendo que sonham ter um coração puro para servir a Deus. A mocidade louvou a Deus dizendo que Sião é o desejo do coração. Eu vou morar em Sião. Então o crente salvo, irmão, deve ter esse desejo. Não é se poder ter, se não é uma possibilidade, deve ser uma certeza, né? E fechando com chave de ouro, as irmãs louvaram a Deus, dizendo que te adorarei. Adorar a Deus, irmãos, é o nosso dever. Adorar a Deus é o que Deus espera de mim e de você nesta noite. Eu louvo a Deus e agradeço a Ele por esta oportunidade, como também quero agradecer ao pastor a oportunidade, a confiança, né, de ter me dado esta oportunidade para pegar este instrumento que estou com ele aqui na mão, o microfone, para falar da palavra de Deus. É uma grande responsabilidade, irmãos. Quero dizer para a igreja que não é fácil, né, chegar aqui para falar das coisas de Deus. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é tão bom. Deus é tão bom, mas tão bom, que nós não temos palavras suficientes para dizer o quanto Ele é bom. Mas nós estamos aqui nesta noite, porque Ele é bom. Amém, igreja? Deus olhando do céu, a terra não viu um justo sequer. Até mesmo os seus seguidores o abandonaram, negando a fé. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus, é Jesus. E a porta é Jesus. Amém, igreja? A palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra que já faz algum tempo que Deus tinha colocado esse desejo de falar para a mocidade. É uma palavra prática. Não é uma palavra que deve se reduzir apenas em teoria, mas é uma palavra que requer de nós prática. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao 5. Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1 ao 5, que nos diz o seguinte:
Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu e consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amém, igreja? Louvamos ao nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é tão bom que Ele pensa em nós, né? É um Deus que nos ama e quer que nós nos sintamos amados por Ele. Nós vemos aqui, quando a palavra de Deus diz aqui para nós, irmãos, que o anjo do Senhor apareceu àquela mulher. Estamos falando, irmãos, de um fato real. Estamos falando de um jovem. Hoje é culto da mocidade. E nós estamos aqui vendo um grupo que está crescendo para a glória de Deus. Para a glória de Deus, irmãos, tudo que acontece aqui é para a glória de Deus, né? E nós iremos falar sobre Sansão. Ou íamos falar sobre Sansão, porque o relógio está dizendo assim, você não vai ter tempo. Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que o livro de Juízes, ele traz para nós uma mensagem quando ele vem lembrando para nós de como a mão do nosso Deus, grande e poderosa, trabalhou para livrar o povo de Deus da mão dos opressores. Nós aprendemos hoje na escola dominical, uma determinada altura da lição, onde dizia que o povo de Deus estava vivendo na anarquia. Olha só, irmãos, o negócio não é fácil. Estavam vivendo no governo de anarquia, onde aquele povo, eles não queriam ter um superior. E a Bíblia diz aqui no livro de Juízes, capítulo 21, e o versículo 25 vai dizer que cada um fazia o que queria. Ninguém queria ser dominado, nem obedecer a ninguém, e nem a Deus. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é tremendo. Ele se preocupa com o nosso bem-estar. Se queremos morar no céu, como já foi louvado a Deus aqui nesta noite, então nós temos que colocar em prática. Hoje pela manhã, na escola dominical, eu falava para as irmãs que o abecedário da Bíblia é composto de 4 letras. O, B, D e C. Uma irmã não entendeu, ela disse, não, irmã, a palavra obedecer tem 7 letras. Eu disse, é verdade, a palavra obedecer tem 7 letras, mas eu não estou falando da palavra obedecer, estou falando de obedecer na Bíblia, o abecedário. Não é simples? 4 letras. O, B, D e C. E se nós formos fazer o estudo disso aí, irmãos, O, olho. Tem tudo a ver com a mensagem que nós vamos falar hoje, se Deus nos permitir. O B, de boca. Devemos ter cuidado com o olho, com a boca. O C, de quê, irmão? O setor dos sentimentos, o coração. E o D, de dever. Como eu devo viver para agradar a Deus? Eu não devo viver para agradar a Deus pensando que estou agradando a Deus, andando de qualquer maneira, como Sansão se enganou, né? Aqui a palavra de Deus nos diz, no livro de Juízes, irmãos, que aquela época onde Deus decidiu
que Sansão nascesse, diz a palavra de Deus aqui para nós, irmãos, e os estudos mostram que foi o tempo mais negro da história de Israel, tempo de escuridão, onde o povo, irmão, estava o quê? Vivendo uma escuridão espiritual dentro da idolatria e da imoralidade. Era o povo de Deus, viu, irmãos? Não era o povo lá fora, os pecadores, não. Era aqueles que diziam ser povo de Deus. Aquele povo que caminhou pelo deserto, que viu as maravilhas do Senhor, agora estavam vivendo, irmãos, num estado de imoralidade. E eu perguntava para as irmãs, o que é imoral? O que é ser imoral? Ser imoral é simplesmente o contrário de moral. O que é moral? Moral é ter bons costumes. E nós vemos aqui, irmãos, que a palavra de Deus mostra para nós que aquele povo, irmão, estavam vivendo predominantemente na imoralidade. Fugiram do propósito de Deus. Nós fomos chamados de Deus para um propósito, não foi isso? Fomos chamados para servir a Deus em santidade. Porque a palavra de Deus diz, irmãos, que quem quiser entrar no céu precisa ser o quê? Santo. E imoralidade é totalmente diferente de ser santo. Mas nós vemos aqui, irmãos, como o corinho que eu acabei de louvar a Deus, disse que Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele abriu a porta para que eu passasse, para você também passar. E a Bíblia diz, irmão, que foi naquele momento de treva, de escuridão, quando Deus decide responder a oração de um. E a igreja do Senhor sabe que naquela época não ter filhos era algo muito triste, vergonhoso. Hoje as coisas estão invertidas. Quando se diz que vai ter muito filho, as pessoas sentem vergonha. Ainda hoje lá em casa se comentou isso, né? Pessoas que dizem que quando tem de 3, 4 filhos para lá, já virou mundiça, já é uma anarquia. Mas naquele tempo, irmão, ter muitos filhos era honra. Principalmente se o filho fosse homem, porque havia a promessa que Deus tinha feito para Adão e Eva lá no jardim, que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. Então ter filhos era honra, irmãos, e principalmente se fosse homem. E a palavra de Deus diz que um dia, aquela mulher que a Bíblia não menciona o nome, não menciona. A Bíblia diz que ela estava num dos seus afazeres, quando de repente apareceu quem para ela? O anjo do Senhor. Olha que privilégio, irmãos. E a Bíblia diz que Deus ali desceu, ali fez a promessa e disse que ela iria ter um filho. E aquele filho, irmão, já vinha com um propósito determinado. Deus iria usar aquela criança para livrar o povo dele das mãos dos filisteus. Os irmãos lembram de alguém que era filisteu? Que em outra ocasião ameaçou o povo de Deus, que vivia ameaçando o povo de Deus. Quem lembra quando se traz esse nome à tona, filisteu? Quem era o filisteu, irmãos? Golias, inimigo terrível. Mas a palavra de Deus diz aqui que Deus havia feito a promessa, aqui no versículo 5, quando diz assim: e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Só que tem uma coisa, irmãos, as coisas para Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Deus tem um modelo exato para nós fazermos a vontade dele. A Bíblia diz, irmãos, que aquele moço, aquela criança, ele seria o quê? Nazireu de Deus. Ser nazireu, irmãos, quer dizer o quê? Ser consagrado, separado. Está aqui, irmãos. Designado para uma obra específica. Ser nazireu, irmãos, seria dizer o quê? Seria o quê? Um privilégio. A Bíblia diz que são poucos os que foram contemplados por Deus com este privilégio. E a Bíblia mostra para nós, irmãos, que Sansão, ele foi um privilegiado.
Porque pertencer ao povo judeu, ao povo de Deus, que era o povo escolhido por Deus, já era um privilégio. E Sansão, ele foi escolhido dentro dos escolhidos. Mas o que esperava Sansão, irmãos, não era fácil. Louvado seja o nome do Senhor. O privilégio de Sansão foi tão grande, irmãos, sabe por quê? Porque ele nasceu de pais temente a Deus. É um grande privilégio, né? Pais temente a Deus, pais que oravam. E o seu nascimento foi anunciado por um anjo e aconteceu por obra de milagre. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que quando o anjo chegou e anunciou para aquela mulher que ela haveria de ter um filho, ela ficou muito alegre. E Deus planejou tudo para o nascimento de Sansão. A Bíblia mostra para nós, irmãos, que Sansão tinha tudo para dar certo. Tudo. Foi anunciado por um anjo, tinha paz temente a Deus, mas deu errado. Não é triste, irmãos? Ter tudo para dar certo e no final deu errado. Mas por que deu errado, irmãos? Deus erra, mocidade? Deus faz alguma coisa errada? A igreja? Deus erra, já errou com você alguma vez? Deus não erra nunca, irmãos. Nós é quem erramos. Erramos quando saímos da vontade de Deus. Não é assim? Então, nesta noite, o que Deus quer falar conosco é o seguinte: que nós devemos estar atentos para a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós cheguemos na glória. Louvado seja nosso Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que Sansão tinha tudo para dar certo, mas deu errado porque Sansão quebrou. Ele quebrou, irmãos, os princípios de Deus na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Além de quebrar os princípios que Deus tinha determinado para ele, a Bíblia mostra, irmãos, que ele quebrou um dos grandes princípios de Deus. O mandamento, o primeiro mandamento com promessa. A igreja sabe qual é. Qual é, irmãos? Primeiro mandamento com promessa, mocidade? Honrar pai e mãe. Por que, irmãos? Em século 21, irmã, a senhora vem com essa história. Estamos finalizando 2019 e a senhora vem com essa história aí de honrar pai e mãe. Isso não rola mais. Mas a palavra de Deus diz que é o primeiro mandamento com promessa. Para que, irmão, e por que eu devo honrar meu pai e minha mãe? Para que eu vá bem na vida e para que eu viva muito. Essa é a vontade de Deus. E Sansão, além de quebrar os princípios que Deus tinha dado, ainda quebrou mais esse, que já era para todos nós. E diz a palavra de Deus, irmãos, que o menino cresceu e Deus abençoou. E quando Sansão foi ficando moço, né, foi ficando muito forte, diz aqui a palavra de Deus, irmãos, que um dia, lá no capítulo 14, do mesmo livro de Juízes, verso 1 e 2, diz assim: desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-a para mim como esposa. Porém, seu pai e a sua mãe lhes disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o teu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Alguma outra tradução de Bíblia diz que agrada aos meus olhos. Agrada aos meus olhos. Aí é onde começa, irmão, a decadência de Sansão. Onde ele começa, irmãos, a dar errado. Porque ele começa a
quebrar os princípios de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 22, veja o que é que Deus diz para nós, o Senhor Jesus. A mocidade pode achar e ler bem rapidinho, porque o tempo, nós vamos encerrar. Mateus 6 e 22, Gênesis 3 e 6, e outro procura Samuel 11 e 2. Pessoas que foram engodadas pelos olhos, enganado. Mateus 6 e 22. O que é que Jesus diz aí, irmãos? Quem achou pode ler. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se os teus olhos foram bons. Se. Tem um se que é condicional. Não está dizendo que vai ser. É se for. E para ser, só será se eu quiser. Se eu deixar. É uma questão de escolha. Mas foi Jesus que disse: se os teus olhos forem bons. Gênesis 3 e 6, quem achou? Segundo Samuel 11 e 2. Nós vemos aqui, irmãos, que o pecado entra pelos olhos. Devemos ter muito cuidado. O fracasso de Sansão começou pelos olhos. Então, mocidade do Senhor, olhe para Jesus. Quem olha para Jesus não se embaraça com os negócios desta vida. Sansão se embaraçou porque Sansão tirou os olhos dos projetos de Deus. Gênesis 3 e 6, quem achou? Pode achar, pode ler para nós. E outro irmão procura 2 Samuel 11 e 2. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar a entendimento, tornou-lhe o fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. E vendo a mulher, olha os olhos de novo, irmãos. Olha o perigo dos olhos. 2 Samuel 11, 2, vai falar sobre Davi. 3 personagens aqui muito importantes na Bíblia. Quem achou? 2 Samuel capítulo 11 e versículo 2, vai falar da situação de Davi. Quem achou pode levantar e ler, irmãos. Uma tarde, Davi se levantou em seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito bonita. Davi viu, irmãos, e desejou para si aquilo que não lhe pertencia. Então estamos mostrando por dentro da palavra de Deus o perigo que os olhos podem nos trazer, né? E nós vemos aqui que Sansão disse assim: é essa que agrada aos meus olhos. Sansão não obedeceu aos seus pais, descumpriu o princípio de Deus, que Deus tinha falado lá no livro de Deuteronômio, que ele não deveria tomar para si mulher estranha, casar-se com mulher de outra linhagem, mas Sansão não quis saber. Mesmo seus pais o advertindo, ele disse: não, eu quero essa, porque é essa que agrada aos meus olhos. Então, mocidade do Senhor, cuidado com os olhos. Peça a Deus colírio do céu para os seus olhos, para você também não ser enganado. Nós vemos que Davi, hoje nós estudamos na lição que falava, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não se engane. Todos nós estamos fadados a sermos enganados, se não estivermos vigilantes. Nós vemos aqui, irmãos, agradar os olhos é um perigo. Existe um provérbio aí no mundo que diz assim, irmãos: aquilo que os olhos não veem, o coração, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nós possamos, né, irmão, ter olhos lubrificados pelo colírio do céu. Nós vemos aqui, irmãos, que tudo tem o seu preço. O preço da desobediência de Sansão não foi pequeno, irmãos, foi alto. Ele não quis. Deus disse que não era para ser. Os pais de Sansão advertiram, mas ele disse que queria. Então Deus permitiu. E mais tarde, irmão, aqueles mesmos olhos que ele viu, que ele presenciou com tanto prazer, aquela moça que ele desejou se casar, a Bíblia diz que aquele mesmo povo vieram
e arrancaram os olhos de Sansão. E Sansão ficou cego, irmão. Pagou um preço muito alto. Então, mocidade do Senhor, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Outro dia, certamente, Deus nos trará a palavra. Mas hoje fica aí, vigia com os teus olhos. Amém? Que Deus nos abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Jesus é bom. Graças a Deus, né, irmãos?